Se você é um líder, talvez você já tenha dito para o seu time que a sua porta sempre está aberta para recebê-los. Mas na verdade é que ninguém entra por uma porta se você antes não conseguir construir uma confiança, a confiança do seu time. Se você conversa com as pessoas do seu time só para cobrar metas, para cobrar processos, você não está sendo um líder, você está sendo um fiscal de trânsito. E eu te digo mais: os melhores ativos que você tem na sua empresa, os ativos mais caros, não é o software, muito menos os maquinários que você tem na sua empresa, mas sim o silêncio dos seus melhores talentos. E o que você, como líder, tem que fazer para abrir essas portas e construir confiança para ouvir aquele silêncio do seu time, aquele silêncio dos melhores talentos que você tem na empresa? Fazer reuniões one on one, reunião um a um. E é sobre esse tema que nós vamos conversar no programa Amanhecer com Liderança, a sua dose diária de insights, que nós refletimos diariamente aqui na plataforma do Instagram e também do YouTube, sempre às 7h30 da manhã. A minha missão aqui é clara, é te dar o insight correto para que você, como líder, possa transformar o seu dia, transformar o seu time em um time de elite, um time que entrega resultado. E convenhamos, para você ter um time que entrega resultado, você tem que ter o seu time na palma de suas mãos. Você tem que ter aproximação, conexão, senão o seu time não entrega resultado. E para isso, você precisa começar a trabalhar na empresa as reuniões um a um, reuniões que nós chamamos no mundo dos negócios, reunião one on one. A reunião mais importante, mas que você como líder com certeza tem desmarcado com frequência. Você abre a sua agenda para coisas que talvez não são tão importantes, mas para aquilo que de fato vai fazer com que você tenha resultado, que é dar atenção para o seu time, essa agenda com constância é cancelada para você, por você. Bom, uma reunião one on one, individual com o seu funcionário, você tem que entender que ela é essencialmente importante, tá? E eu quero passar um checklist para você, literalmente para que você possa começar a adotar a partir de hoje. Felipe, mas eu lidero 50, 60 pessoas. Se você lidera 50, 60 pessoas, já está errado. Um líder ele precisa liderar pelo menos 15, 12 pessoas para de fato dar atenção a essas pessoas. Mas se você tem uma equipe bem grande, uma equipe de 12 pessoas é bem grande, começa a fazer essas reuniões one on one, né, conversando individualmente com seus funcionários, com um funcionário por dia. Ou seja, em 10 dias, 12 dias, você conseguiu conversar com todo o seu time. E essa reunião ela não vai demorar mais que 20 minutos. Então, ela é importante, mas dá para você, né, colocar na sua agenda. Não precisa ficar cancelando a todo momento. Qual é o checklist de uma reunião one on one? Qual é o propósito dela? Primeira coisa, a regra 90-10. O que é a regra 90-10 de uma reunião one on one? É você fazer perguntas inteligentes 10% do tempo que você está com a pessoa do seu time e os outros 90% você escutar. Ouça o seu time, ouça o que ele tem para te dizer. Muitas coisas são invisíveis e é nesse momento, com perguntas inteligentes, que você literalmente vai ouvir aquilo que o funcionário tem para te dizer. Talvez é um recurso que falta para ele poder entregar mais. Então, use 10% do seu tempo para fazer perguntas inteligentes. Qual a pergunta que você tem que fazer? Você literalmente deve saber. Segundo, você precisa alinhar as expectativas com o seu time, com o seu funcionário. O que é as expectativas? Aquilo que você combinou lá atrás. Aquilo que você combinou que ele deveria executar, que ele deveria fazer. Aquilo que você combinou que era importante, né, ele adotar como comportamento. Então, isso você precisa tratar na reunião, no one on one, na reunião individual que você precisa ter com o seu time, né, pelo menos aí semanalmente. Além de você criar a regra 90-10, que é falar 10% do tempo e ouvir os outros 90%, de alinhar as expectativas do seu time com o seu time, com aquilo que foi combinado anteriormente, você também precisa enxergar aquilo que é invisível
aos seus olhos, talvez até aquele momento. O que é invisível aos seus olhos até aquele momento? A desmotivação de um funcionário, talvez um processo que é longevo, que está sendo cansativo para o seu time, um processo que é errôneo, os funcionários estão fazendo, mesmo sabendo que é errado, e você não está conseguindo, ou pelo menos até aquele momento você não deu espaço para entender o que está acontecendo. Então, quando você se reúne com o seu time, é uma oportunidade para você, de fato, não falar que apenas a porta está aberta, mas para você construir esse laço de confiança e literalmente, aí abrir as portas para que o seu funcionário possa ter voz para falar. Como eu disse no início dessa reflexão, desse insight, o software não é o produto o ativo que você tem mais caro na sua empresa. Os maquinários não são os ativos mais caros que você tem nessa empresa, mas sim o silêncio dos seus talentos. Também não é todo mundo dentro de uma empresa que é talento. Tem pessoas que literalmente você tem que descobrir quem são aquelas pessoas que não são talentos e demiti-las, tá? Trocar essas pessoas. Mas aquelas pessoas que são competentes, que são produtivas, aquelas pessoas que você sabe que você deve investir, essas pessoas, toma cuidado com o silêncio dessas pessoas, porque o silêncio dessas pessoas pode te custar muito caro. E se você entendeu que esse programa, que essa reflexão fez sentido para você, eu quero te convidar a encaminhar para um dono de empresa, para um líder, para um gerente, coordenador, talvez para um funcionário que você entende que ele precisaria estar aqui ouvindo esse programa de hoje. E o desafio que eu coloco para você aqui, se você é um líder, tire 10 minutos do seu dia para você conversar com o funcionário, utilizando a regra 90-10, perguntando 10% do seu tempo e ouvindo 90%, ajustando coisas que estão invisíveis, por exemplo, como uma desmotivação ou um recurso que falta para o seu funcionário entregar mais resultados, ser mais produtivo, e também alinhar as expectativas daquilo que foi combinado ao longo das últimas semanas, dos últimos dias. Um grande abraço, eu te vejo no programa Amanhecer com liderança amanhã às 7h30 da manhã.